Com popularidade em queda, Lula diz para ministros que é preciso fazer muito mais no governo. E você vai ver também. São Paulo decreta estado de emergência por causa da dengue. Doença preocupa os paulistanos. Na casa da minha filha teve 3 crianças que pegou a semana passada. Em meio à onda de calor, chuvas intensas devem atingir o país nos próximos dias. Putin é acusado de fraude e corrupção nas eleições da Rússia. Finais no Rio e em São Paulo levantam de novo a polêmica. Qual é o estadual mais difícil do Brasil? Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha só, o presidente Lula realizou hoje a primeira reunião ministerial do ano. O encontro durou pouco mais de 5 horas e contou com a presença de 37 ministros. O único ausente foi o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, que estava em uma agenda internacional. Na reunião ministerial ampla de 2024, o presidente fez um balanço positivo do trabalho feito pelo governo até agora. Mas disse que isso foi apenas o início. Lula deixou claro para os ministros que ainda será preciso fazer muito mais. Ele declarou que, apesar de alguns cortes no orçamento dos ministérios, o governo terá que fazer um trabalho imenso para repor verbas e avançar nos projetos. Isso tudo que nós fizemos é apenas o início, mas isso não basta. Nós vamos ter que fazer muito mais. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto. A reunião foi convocada em meio à divulgação de pesquisas de avaliação do terceiro mandato de Lula, que apontaram queda na aprovação do petista. Levantamento da pesquisa indicou que o governo de Lula é avaliado negativamente por 34% dos entrevistados. Em dezembro, o índice era de 29%. A avaliação positiva registrada pela pesquisa em fevereiro oscilou dentro da margem de erro de 2,2 pontos para mais ou para menos e saiu de 36% para 35%. Fazendo referência à percepção popular sobre o governo refletida nas pesquisas de avaliação, Lula afirmou que se as pessoas não falam bem da gente ou bem das coisas que a gente fez, nós é que temos que falar, declarou Lula. Nos bastidores, auxiliares de Lula atribuem a alta na avaliação negativa do petista a falta de acenos a eleitores de centro e conservadores. Para o presidente, a queda nos índices tem relação com promessas de campanha não cumpridas. Mas é importante destacar a alta de inflação oficial do país no mês de janeiro, que ficou em 0,42%, puxada principalmente pela alta no preço dos alimentos, que podem também ter influenciado na queda de popularidade do presidente Lula. Olha, e para falar mais sobre essa reunião do presidente com os ministros, nós vamos conversar agora com um cientista político. O nosso convidado é o professor José Luiz Niemeyer. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Um grande prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Um abraço aos telespectadores da Rede Internacional e a você, Werneck. Legal. E, professor, qual é a sua avaliação dessa reunião de hoje? Ela é um sinal claro de que o governo está pressionado? O governo está pressionado e dentro do próprio governo. Existem 3 centros de poder hoje dentro da administração Lula. O grupo de Lula, o grupo do partido e o grupo do ministro Haddad. Eles não necessariamente estão conversando com equilíbrio. Está havendo uma certa desarmonia entre esses 3 centros de poder. Correto. E nessa reunião de hoje, é claro, um dos objetivos principais é recuperar justamente essa popularidade que está em queda.
E dentro dessa estratégia, o que a gente pode esperar para os próximos meses? Por exemplo, a habitação foi cogitada como um dos setores que podem receber mais investimentos. O senhor concorda? Concordo, é um setor importante para você ter desdobramentos econômicos interessantes, como alimentação também, mas vai ter que combinar com o grupo do ministro Haddad, que tem uma visão mais racional da economia. O partido tem uma visão mais de gasto. O partido acha que tem que gastar. E o presidente Lula fica no meio destes dois centros de poder, o grupo de Fernando Haddad e o grupo do partido, que é, por exemplo, a esposa do presidente Lula, Janja, é muito ligada ao partido, então ela pressiona por demandas do partido. Mas Lula também ouve muito o ministro Haddad. Então, o presidente Lula, na minha visão, está um pouco, vou usar a expressão popular, espremido entre esses dois centros de poder, do ministro Haddad e do próprio partido que o sustenta. Agora, os alimentos também foram outro grupo, né, que também foi citado por conta da inflação, já que eles foram um dos responsáveis pela alta na inflação agora em fevereiro. O senhor acredita também em programas ou medidas voltadas para esse setor? Acredito. Eles podem pensar em algo sobre a cesta básica, podem pensar em garantir a safra. Houve quebra de safra com relação a alguns produtos que são a base da alimentação do brasileiro, estão na base da produção de alimentos que são vendidos nos supermercados. Então, o presidente pode, a partir do Ministério da Agricultura, até para se aproximar mais do agronegócio e se aproximar, como falou aqui a reportagem, do centro político, ou um pouco mais do centro-direita, da centro-direita, apesar que a Haddad já está se aproximando da centro-direita. Mas Lula pode apontar e fazer algo mais voltado, por exemplo, à produção de alimentos, à construção de moradias, que aí você consegue melhorar a popularidade, pelo menos naqueles setores que não são muito ideológicos, eles estão preocupados, Werneck, com a habitação, com a alimentação, com saúde. Então, pode ser que os ministérios trabalhem mais voltados a isso. Mas volto a dizer, Werneck, é importante conversar com o ministro Haddad, porque tudo isso tem preço, custa dinheiro. Tá certo, então, excelente análise. Nós acabamos de conversar com o cientista político José Luiz Niemeyer, ele que é especialista aí, cientista político e professor. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e por essa valiosa contribuição. E olha só, quase metade dos alunos brasileiros, agora a gente fala de educação, não termina o ensino fundamental na idade certa. É o que revela uma pesquisa inédita divulgada hoje. O levantamento mostra que apenas 52% dos estudantes brasileiros conseguem terminar o ensino fundamental até os 15 anos de idade, que é o esperado. Os outros 48% concluem mais tarde por causa de reprovação ou por abandono escolar. A pesquisa foi feita com base em dados do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é ligado ao Ministério da Educação. Foi realizada uma análise do percurso escolar da população nascida entre os anos 2000 e 2005, que atualmente estão com idades entre 19 e 24 anos. Os dados do indicador de regularidade de trajetórias educacionais mostram um percurso irregular de conclusão da educação básica, de maneira generalizada em todo o país, mas com destaque entre os alunos de baixa renda, com alguma deficiência, indígenas, negros e os estudantes do sexo masculino. 58% das meninas chegaram à conclusão na idade certa, contra 46% dos meninos. 38% dos alunos de menor nível socioeconômico terminaram o ensino fundamental na idade certa, contra 69% dos estudantes de maior poder aquisitivo. Apenas 23% dos indígenas alcançaram esse patamar no período esperado, 46% dos pardos e 41% dos pretos. E sobre os estudantes com alguma deficiência, apenas 22% concluíram essa etapa no tempo certo. O indicador considerou como percurso regular da educação a conclusão do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 9º ano, em 9 anos de estudo, e de toda a trajetória da educação, contando com os 3 anos do ensino médio, em 12 anos. E sobre a conclusão do ensino médio, o resultado foi ainda pior.
59% dos alunos não concluíram essa etapa dentro do tempo esperado. Segundo os especialistas responsáveis pela pesquisa, os dados são importantes por ressaltar que os problemas educacionais no país começam ainda nos primeiros anos escolares, especialmente no final do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Vamos falar de saúde agora. São Paulo declarou estado de emergência hoje por causa do aumento dos casos de dengue. Nas ruas, a doença já preocupa bastante a população. São Paulo já confirmou 46.721 casos de dengue. Além disso, foram 11 mortes pela doença. E o índice de transmissão é de 414 contaminações para cada 100 mil habitantes. E a OMS considera que uma doença vira epidemia quando esse número ultrapassa os 300 casos para cada 100 mil pessoas. Por isso, foi decretado o estado de emergência. Vamos conferir o que muda com essa nova medida. A prefeitura poderá contratar serviços e comprar materiais e medicamentos sem precisar fazer licitação. As férias dos agentes de saúde e funcionários da vigilância ambiental poderão ser canceladas, mas isso ainda não foi feito. Por enquanto, a prefeitura anunciou o aumento do horário de atendimento nas unidades da AMA, que realizam atendimento médico ambulatorial. Elas funcionarão até às 10 da noite. E também o reforço nas operações de combate ao mosquito transmissor da doença. Mais 30 veículos foram disponibilizados para fazer a nebulização. Agora a frota toda conta com 96 carros. E a população está preocupada com a situação? Nós fomos às ruas para conferir. Sim, preocupado sim. Em casa mesmo, a casa da minha filha teve 3 crianças que pegou a semana passada. Mas todo lugar que nós vai tem um rio com água parada. Podre, lá cheio de dengue. Aí o problema está só na nossa casa? Não. Eu acho que está na beira do rio, que é onde mais ataca, no lugar que tem rio parado. Tem, isso é importante, nós temos que tomar os cuidados, né? E lá em casa ainda tem um quintal grande, então nós tá sempre olhando. Descaso da população, né? Às vezes joga lixo em qualquer lugar da rua, pneu velho, garrafa, essas coisas, né? Então eu acho que isso ajudou para que aumentasse, né, o número de casos. Sempre, né? Sempre nós temos esse cuidado de ver se tiver alguma coisa que pode juntar água, nós já procura tirar, jogar, descartar, né? E quase todo o país deve enfrentar fortes chuvas nos próximos dias. O alerta está sendo feito pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Confira. Ao todo, 4 avisos de chuvas intensas estão em vigor até às 10 horas da manhã dessa terça-feira, com diferentes variações de intensidade. Foram emitidos 2 alertas laranjas para 12 estados como Amazonas, Amapá, Ceará, Maranhão, Pará, Rondônia e Santa Catarina, e 2 alertas amarelos em 22 estados, como Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Além disso, para áreas do oeste do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, existem alertas de tempestades com risco de queda de granizo. O IMET utiliza as cores amarelo, laranja e vermelho para classificar os seus tipos de alertas meteorológicos, em que a classificação amarela aponta a previsão de perigo potencial, com chuva entre 20 e 30 milímetros por hora. O alerta laranja indica previsão de perigo, com volume de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora. E tem ainda o alerta vermelho de grande perigo, com nível de chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros. E veja a seguir, Putin é acusado de fraude e corrupção nas eleições da Rússia. E ainda, finais de São Paulo e do Rio de Janeiro retomam a polêmica. Qual é o campeonato mais difícil do Brasil? Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Vamos agora aos destaques internacionais. E olha só, a eleição presidencial vencida por Vladimir Putin nesse domingo na Rússia foi contestada por um grupo independente de monitoramento. A alegação é que houve fraude e também corrupção na votação. Acompanhe.
O grupo Golos disse que as eleições não podem ser consideradas genuínas porque a campanha ocorreu numa situação em que os artigos constitucionais da Rússia, que garantem os direitos e liberdades políticas, não estavam em vigor, indicando que a eleição foi a mais fraudulenta e corrupta da história. O grupo disse que os candidatos e os partidos se abstiveram de enviar observadores a algumas regiões e que, em outra ocasião, eles foram retirados após o início da votação. O Kremlin saudou nesta segunda-feira o resultado, com uma participação recorde de 77,4%, como uma demonstração de que o povo russo se consolidou em torno de Putin, e afirmou que as tentativas ocidentais de retratar a eleição como ilegítima eram absurdas. Os Estados Unidos, a Alemanha, o Reino Unido e outros países afirmaram que a votação não foi livre nem justa devido à prisão de opositores políticos e à censura. O Golos é o único órgão de fiscalização eleitoral da Rússia, independente das autoridades, e foi fundado em 2000. E Javier Milei completa hoje 100 dias como presidente da Argentina. E o início do governo tem sido marcado por muitas polêmicas e dificuldades no Congresso. O pilar principal do plano de Milei para desregulamentar a economia consistia em um mega decreto para revogar ou modificar mais de 300 normas e a chamada Lei Ônibus, que continha mais de 600 artigos na versão original. Só que os projetos sofreram derrotas no Congresso, onde o partido do presidente é minoria. A Lei Ônibus fracassou em fevereiro e o mega decreto foi rejeitado na quinta-feira no Senado. As derrotas mostram que Milei não conseguiu transmitir o que ele prega como uma urgência das reformas, justificadas pela herança recebida pelo governo anterior. O programa agora está nas mãos dos deputados, que devem revisar uma versão diluída da Lei Ônibus e tomar a decisão final sobre o mega decreto, que permanece em vigor a menos que também seja rejeitado na Câmara Baixa. Pouco depois de assumir o poder, Milei ligou a motosserra, suspendeu obras públicas, não renovou contratos estatais, liberou preços e desvalorizou o peso em mais de 50%, o que provocou uma inflação de 25,5% em dezembro, que esfriou em fevereiro para 13%. A meta do presidente de atingir o déficit zero neste ano é mais ambiciosa do que o pedido pelo Fundo Monetário Internacional, com o qual a Argentina mantém um acordo de crédito de 44 bilhões de dólares. O outro lado das medidas é a tensão social alimentada por demissões, aumentos de preços e aumento nas tarifas dos serviços públicos devido à remoção dos subsídios. Bom, vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E os campeonatos estaduais estão chegando às fases decisivas, com alguns favoritos garantidos, entre eles também algumas surpresas, não é mesmo, Léo? É isso aí, Kleber. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. A gente vai ter agora a data FIFA, uma pausa de 18 a 26 de março. E com essa parada, os times terão cerca de 2 semanas para fazer ajustes para as finais, Kleber. Legal. E para começar, Léo, o técnico Tite do Flamengo falou lá no início do ano que o Campeonato Carioca é hoje o estadual mais difícil do país. Você concorda com essa afirmação, já que depois de 18 anos, olha só, um clube considerado pequeno chegou à decisão? Estamos falando do Nova Iguaçu. Kleber, fazia bastante tempo, né? Foi desde 2006, quando o Madureira chegou à final contra o Botafogo, né? E o Botafogo acabou campeão. Um ano antes, o Volta Redonda, até o finalzinho, estava levando o título contra o Fluminense, mas o zagueiro Antônio Carlos foi lá já nos acréscimos e fez o gol que deu o título ao Fluminense. Mas eu não concordo com essa afirmação do Tite, a gente já falou aqui ao longo de algumas edições aqui do Jornal das 18h30 sobre isso. Eu acho, sim, que o nível dos clássicos cariocas tem sido maior, tem sido mais elevado, os jogos têm sido mais disputados e emocionantes, sim, e houve um avanço dos pequenos, mas ainda muito pequeno, Kleber, eu acho, em relação ao investimento e à força que os times do interior de São Paulo têm. Basta ver o número de times de São Paulo que estão nas séries B e C, e o Rio de Janeiro não tem esse mesmo panorama. É bom lembrar, né, Léo, que Corinthians e São Paulo tiveram muitas dificuldades e foram eliminados precocemente no Paulistão. As campanhas do Novo Horizontino e do Bragantino mostram que o paulista ainda é o mais forte, Léo.
Então, corroborando isso aí que a gente vem conversando, Kleber, eu acho sim que o Paulista continua sendo o campeonato, o torneio regional mais disputado do país, sim, por conta dos investimentos dos times pequenos, seja por meio de SAF, por meio também do apoio das próprias prefeituras. E dois dos representantes do interior chegam agora às semifinais. O RB Bragantino, com aporte do exterior, chega aí a uma semifinal contra o Santos. E o Novo Horizontino, que é uma surpresa, que é uma equipe que ficou por 1 ponto apenas, Kleber, ano passado, de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, 1 pontinho tirou o Novo Horizontino da Série A. Então, claro, o Palmeiras é super favorito, mas tem que ficar de olho. Então vamos falar dos grandes que restaram aí na disputa. Este é o primeiro passo da reconstrução do Santos, né? Que foi rebaixado no Brasileiro. E como você avalia a trajetória também do Palmeiras ao tricampeonato super favorito e pode conquistar esse feito depois de 90 anos? Kleber, o Santos eu acho que tem que começar assim, passo a passo, se reestruturando, ganhando confiança. Acho que é o mais importante, porque tem que olhar lá na frente o Campeonato Brasileiro, o acesso, o retorno à Série A. Esse é o principal objetivo da temporada, não é verdade? E com o Carille vai montando a sua equipe de forma mais sólida na defesa e arrumando aos pouquinhos os demais setores da equipe. Vinha mal no Campeonato Paulista nas últimas edições, lutando contra o rebaixamento até o final e agora chega à semifinal. Palmeiras, franco favorito para conquistar esse título, que seria aí o seu segundo tricampeonato na história, campeonato que só veio lá na década de 30, 32, 33 e 34, Kleber. E nos campeonatos gaúcho e mineiro, Léo, muito equilíbrio pela frente também? Com certeza. A gente vê aí o Internacional mais forte esse ano, um time bastante reforçado, mas passou dificuldade no primeiro jogo aí das semifinais contra o Juventude, não é mesmo, Kleber? E pensando aí no Campeonato Mineiro, também uma hegemonia longa do Atlético, o Cruzeiro veio um pouco mais forte sim esse ano. Mas a gente não pode esquecer que derrapou na Copa do Brasil de forma vexatória contra o Souza, ainda na primeira fase, o Souza da Paraíba. Vamos mudar de assunto agora para falar de Libertadores. Hoje tem um sorteio, né, na sede da Confederação Sul-Americana, Conmebol, para definir aí os grupos, tanto da Libertadores como da própria Sul-Americana, né? É isso mesmo, Kleber. Com certeza o pessoal já está preparado aí, roendo a unha, preocupado com o time, para que a sua equipe não caia naquele conhecido grupo da morte, não é verdade? As 7 equipes brasileiras que estão na disputa são Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo. E os clubes serão divididos em 4 potes, de acordo com o ranking da Conmebol. Times do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupos, com uma exceção. Os classificados da pré-Libertadores podem cair nessa mesma chave de um clube compatriota. Então, é o caso do Botafogo, né, que pode pegar qualquer outro time brasileiro. No pote 1 estão o Fluminense como atual campeão, o Palmeiras, o River Plate, o Flamengo, o Grêmio, o Peñarol, São Paulo e LDU. Kleber, resta então torcer bastante pelo melhor caminho para os brasileiros na Liberta. Eu fico por aqui, boa noite a todos. É com você, Kleber. Muito obrigado e até quarta, Léo. Até quarta-feira. É isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótima noite e até amanhã.